Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel 37. Quero falar sobre esse texto do vale de ossos secos e trabalhar esse texto hoje à noite. Ezequiel 37 para a nossa meditação. Ezequiel 37 para a nossa meditação. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Abra a tua Bíblia ou acesse a tua Bíblia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, escola bíblica. Às 8 da manhã, mais uma vez anunciado aqui para você. Ou terça-feira, 7h30. Diz assim o texto na minha tradução. Antes de ler, irmão, só um recado. Eu não sei quem, é só aqui, viu? Algumas pessoas têm reclamado que esse lado de cá está tendo muita conversa, às vezes na hora da palavra. Então eu quero que vocês tenham cautela quando precisar conversar alguma coisa. Não precisa deixar de conversar. Mas tome cuidado com a altura do tom da conversa, para não atrapalhar aqueles que querem ouvir a palavra e estão prestando atenção. Eu que é de cima não percebo nada. Para mim está tudo tranquilo, estou vendo todo o silêncio. Mas às vezes um conversa, tal, às vezes acaba falando um pouquinho mais alto e atrapalha quem está sentado atrás ou sentado na frente, tá bom? Vamos? Eu falei desse lado aqui porque a reclamação foi desse lado. Mas se estiver nesse lado também, receba aí por tabela. Aí, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, só um recado. Valeu, né? Ninguém vai embora da igreja por causa de um recado desse, não, né? Não vai desviar por causa disso que eu falei, não, né? Não, não vai, não. Então, vamos lá, então. Verso 1 em diante do capítulo 37 do livro de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei subir dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos lá. O livro de Ezequiel, ele é chamado de profeta maior pela teologia. Ele é só uma identificação dessa forma pela quantidade de escrita que existe nesse livro. Mas quem foi Ezequiel? Ezequiel era um homem que aproximadamente na idade
de 20 anos de idade, ele estava sendo treinado para se tornar sacerdote. Então Ezequiel estava sendo treinado pelo seu pai, pela sua linhagem, para ser sacerdote. E qual é a função do sacerdote? Já falei várias vezes aqui simplificadamente. O papel do sacerdote é pegar o pecado do povo e levar até Deus. Buscar o perdão de Deus para o povo. Esse era o papel do sacerdote. E logo depois da invasão da Babilônia em Jerusalém, você sabe dessa história, um grande rei Nabucodonosor, que assume o reinado do seu pai Nabopolassar, ele vai agora conduzir a nação mais poderosa do mundo na época. E Nabucodonosor vai invadir Jerusalém 3 vezes, no ano 605, 597 e 586 a.C. Na invasão de 605, ele ali pega os jovens da alta sociedade, da burguesia de Jerusalém, e vai levar cativo para a Babilônia, para que eles pudessem ser treinados para administrar as 120 províncias que estavam debaixo da autoridade de Nabucodonosor. Entre esses jovens do ano 605, estão alguns nomes conhecidos como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda invasão de Nabucodonosor, no ano 597, agora ele vai pegar as pessoas da baixa ou média sociedade e ele vai levar cativo boa parte desse povo. E aí entre essa leva está o que estava sendo treinado para ser sacerdote, Ezequiel. Quando Ezequiel foi levado cativo, ele tinha aproximadamente 25 anos de idade. A informação que eu tenho é que Ezequiel era 20 anos mais novo do que Jeremias. Com 25 anos de idade, no ano 595, ele é levado cativo para a Babilônia. E 5 anos depois, na Babilônia, Deus começa o seu ministério. Então, no ano 595, da segunda invasão, ele é levado cativo. Ele fica junto com os pobres, junto ao rio Quebar, vivendo ali em barracas, do jeito que podia, e o povo estava ali cercado pelo exército, e ali eles criam um estilo de vida, penduram as suas harpas, os salgueiros, e ficam ali vivendo ou sobrevivendo. E aí no ano 592, 5 anos depois, Deus então chama Ezequiel e o desafia a uma mudança ministerial. Você não vai ser sacerdote, você não vai pegar o pecado do povo e trazer até mim. Eu vou mudar seu ministério, você vai ser profeta, você vai pegar a minha voz e levar o coração do povo. Ele aceita o desafio e ele começa então o processo de ministrar, de pregar durante o período do cativeiro babilônico. Um tempo difícil, um tempo de dor. Você tinha que falar as coisas de Deus no meio de um ambiente de derrota, no meio de um ambiente de angústia, no meio de um ambiente de tristeza, né? Uma coisa é você pregar quando o povo está alegre, está feliz, a mensagem entra rasgando. Mas quando você profetiza no meio de um povo que está vivendo o contrário daquilo que Deus quer fazer, parece que não vem entusiasmo, não vem paixão. As pessoas duvidam, não acreditam muito, porque a situação é tão feia, tão negativa, tão contrária, que as pessoas não acreditavam mais que Deus iria mover algo no coração deles. A esperança deles se foi. Um abatimento, a tristeza tomou conta de tal forma do coração deles, que eles quase ou totalmente perdem a expectativa de algo novo que Deus poderia fazer na vida deles. Ezequiel já sabia o que Deus queria fazer. Isaías sabia o que Deus queria fazer. Jeremias sabia o que Deus queria fazer. Eles guardam no coração, profetiza, e quem crê, creu, quem não crê, vai manter na sua vida, e assim as profecias eram liberadas. Uma pequena divisão para você entender um pouquinho o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 24, vai falar das profecias da destruição de Jerusalém. 25 capítulos, Deus falando como seria a destruição de Jerusalém. Do capítulo 25 ao capítulo 32, são profecias de vingança contra as nações que destruíram Jerusalém. Deus queria se vingar dos amonitas, dos moabitas, dos edomitas, dos filisteus, dos de Tiro e Sidom e também dos egípcios, né? Eram 6 das 7 nações que Deus ia fazer o chicote estralar sobre elas. Por quê? Porque essas 7 nações, Deus usou essas 7 nações para subjugar o seu povo, para esmagar o seu povo. Porém, o nível de tratamento
que Deus queria que essas nações colocassem sobre Jerusalém, eles aumentaram o nível do chicote. Então Deus faria uma compensação de tratamento sobre essas nações. Então Deus profetiza: Jerusalém, vou fazer isso com vocês, vou derrubá-los, vou tratar com vocês, vou fazer o chicote estralar, versão jeffersoniana no entendimento. Vou fazer vocês passarem por um tempo difícil, mas é por amor, por tratamento. E aí Deus fala isso para eles no capítulo 1 ao 24. Agora Deus vai olhar para as ações que trataram Israel e fala: e vocês que aumentaram o peso do chicote sobre o meu povo, eu também vou tratar de forma intensa com vocês. E Deus vai falar com esse povo do capítulo 25 até o capítulo 32. O capítulo 33 fala da provisão para o arrependimento de Israel. E o capítulo 34 ao 48 são profecias de levantar Israel de novo. Profecias da restauração de Israel. Então o capítulo 37 está embutido num tempo de restauração, num tempo de devolução de dons, de talentos, de ministério, de prosperidade, de bênção, de milagres, da presença de Deus. Toda a prosperidade voltaria de novo no coração do povo, na vida do povo, e assim seria. Mas todo esse processo vai começar num tempo difícil. Ele começa a profetizar com 30 anos de idade. O ministério de Ezequiel dura aproximadamente 22 anos. Ele profetiza até o ano 570 a.C. Ezequiel morre sem ver a libertação do povo, assim como Jeremias morre sem ver a libertação do povo. Eles não viram com o olho, mas viram com o coração. Eles não enxergaram o que Deus ia fazer com o olho físico, mas eles sabiam com o coração o resultado final do que Deus faria com o povo. Então eles guardam isso no coração. E Ezequiel então está profetizando durante o período de 22 anos. Quando chegamos no capítulo 37, nas profecias a respeito da restauração de Israel, Deus vai pegar Ezequiel, vai levá-lo em espírito e vai trazer uma visão espiritual sobre ele, para mostrar uma realidade física na vida do povo, uma realidade social. Então Ezequiel 37 é uma revelação espiritual que tem uma aplicação na vida social de uma realidade que estava acontecendo com o povo de Deus. E vamos trabalhar esse texto agora. Então, se eu fosse tematizar esta pregação, eu diria, o caminho da restauração. Como é o caminho da restauração? Cada um tem uma experiência sobre os caminhos da restauração, mas existe uma aqui que Deus mostrou para Ezequiel, que é o que eu quero trazer aqui hoje à noite, no nome de Jesus. Ele vai dizer, na sua narrativa bíblica: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, e esse vale estava cheio de ossos. A primeira coisa que eu aprendo é que vale é um lugar baixo, e ossos é um lugar de gente morta. Uma coisa interessante de se pensar. Então aquele vale era um cemitério. Mas se era um cemitério, jogaram os corpos lá, por que não enterraram? Por que não jogaram terra em cima? É como se Deus propositalmente dissesse: jogue os corpos aí, mas não enterre, porque não é o fim, é um tempo. E a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Os ossos, quando se tornam sequíssimos, é porque já faz muito tempo que aqueles ossos estão naquele lugar sem vida, não esperando nada, somente jogado naquele lugar, deixando de existir. E agora Deus vai falar ao coração do profeta. Ele vai fazer: ande no meio dos ossos. Ele vai começar a andar no meio dos ossos. Ou seja, observe a situação, preste atenção como está a situação desse lugar. E ele vai olhando, ele vê um crânio ali, ele vê um joelho, um fêmur, uma tíbia, ele vê ali a costela de alguém, ele vê ali as vértebras ali jogados, todo tipo de ossos do corpo humano, ele vê ali jogado naquele lugar, abandonado naquele vale. Deus força ele a andar, para que ele pudesse enxergar como estava a situação, como estava aquele momento. E ele vai dizer: anda nesses ossos, anda nesse lugar, observe os ossos. E ele vai dizer na narrativa bíblica, no final da parte B do versículo 2, que na superfície do vale estavam os ossos sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, agora você viu que está feia a coisa? Então eu faço uma pergunta para você: pode por acaso esses ossos reviver? Algo interessante em Deus é que ele já sabe da resposta e não dá a resposta pronta. Ele sabe da resposta,
mas Ele não dá uma resposta pronta. Ele quer saber o que você pensa, Ele quer saber o que você acha. Para Deus é importante saber o que você pensa. Lembra de Jesus, um certo dia, perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus sabia o que falavam dele, mas Ele queria que os discípulos manifestassem os seus pensamentos, né? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas. Aí vem Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, ele vasculha, ele desce no nível humano e pergunta: o que você pensa de mim? O que você acha dessa situação que está acontecendo? Ou seja, fala um pouquinho, dá a sua opinião, dá a sua sugestão, fala um pouco. Deus é um Deus que quer que você seja participativo nas coisas dele. Deus não quer que você seja um fantoche e você fala aí, Deus, o que eu faço? Para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro. Eu creio que Deus é igual nós como pais. Você não quer que seu filho fique perguntando toda a vida coisas para você. Você quer que ele aprenda a pensar, você quer que ele aprenda a decidir sozinho. Imagina o Miguel com 9 anos de idade: papai, me leva do banheiro para fazer xixi. Fala: vai lá, Miguel, e baixa as calças, puxa a pelinha e faz logo lá e acabou. E cuidado para não ficar fazendo fora do vaso, que a sua mãe vai xingar depois. Então não precisa mais eu participar. Papai, dá comidinha na minha boca. Você tem 9 anos de idade, enfia o garfo na boca, pega e põe e come. Pega o seu suco, aprenda a pôr sua roupa. Ou seja, você não vai ficar aguentando muito tempo o filho se tornar marmanjo e você ficar dando tudo para ele. Deus é assim também. No começo da vida cristã, você pergunta tudo. Eu tinha um amigo meu, já falei para vocês, que ele ia namorar a sua namorada em São Paulo. Ele ia atrás de profecia para Deus mostrar para ele se ele deveria ir ou não namorar. Eu gostaria que você orasse por mim, para Deus falar se eu vou para São Paulo namorar ou não. E aí a irmã orava por ele, e aí ela fechava o olho, e eu lembro até hoje que a gente ouvia: vai, meu servo, quer de mim o meu namoro de ti com a minha serva, vai. E ele pegava o ônibus na sexta-feira à noite, ia lá para Embu das Artes, e ele voltava no domingo à noite, né, embora para cá. Então tem coisa que não precisa perguntar, tem coisa que eu faço sem falar com Deus, porque Deus me deu uma coisa chamada cérebro. Você sabia que tem um cérebro em você? Pergunta para o irmão que está do lado: você sabia que tem um cérebro aí? É mais ou menos 1,2 kg. Olha para a cabeça dele e vê se é mais ou menos 1,2 kg. Se for mais, você fala: a sua deve ser 1,4 kg, né? Como dizia a música do Titãs, cabeça de dinossauro, né? Então, Deus quer que a gente pense também. Deus, eu faço isso ou não faço? Claro, se é uma dúvida intensa, a decisão é importante, você tem mais cautela, mais cuidado. É importante Deus plantar algumas direções no seu coração para você saber o que decidir. Mas tem coisas que Deus não vai falar, porque você já sabe o que fazer. É só eliminar o medo e executar. Então Deus, Ele gosta que eu participe das coisas, que eu dê minhas opiniões, porque Ele quer que eu coopere com as coisas com Ele. Deus quer que eu dê sugestões. Não que Deus, eu estou perdido, me fala como. Não, Deus não quer que você convença a cabeça dele, mas Ele quer puxar você para diálogo. Ele quer puxar você para participação. Ele quer puxar você para relacionamento. Então ele fala: ô Ezequiel, você viu que estava sequíssimo, o olho que eu te dei, você viu, a mente que eu te dei, você analisou, usou a mente, vontade e emoção, sentiu aí a sensação do que é estar no meio do vale de ossos secos. E agora ele faz uma pergunta: pode por acaso esses ossos voltar a reviver? Ele olha, como naquela brincadeira do passe e repassa que você assistia lá no tempo do Gugu Liberato, Celso Portiolli. Ele devolve a pergunta para Deus e fala: tu sabes. Eu penso uma questão do meu coração, pode ou não ser verdade. Das minhas viagens eu imagino que ele olha para Deus e ele fala: pode. Mas ele olha para os ossos, ele fala: não pode. Mas se eu falo que não pode, eu duvido dele. E se eu falo que pode, a minha fé não alcança, porque está muito feia a situação. Já passou por isso? Aquela situação que você sabe que Deus pode, mas você não sabe se Deus vai fazer. É aquela pessoa que vem aqui na frente pedir oração, de repente ela é cega, ela é paralítica, e você vai orar para Deus curar. Você sabe que Deus pode curar, mas você não sabe se Deus vai curá-lo. Então pode ser curado, eu sei que pode, não vou duvidar de Deus, mas às vezes eu duvido de mim. Às vezes a minha fé não alcança o resultado que eu sei que Deus pode fazer. Então eu fico titubeando. Talvez Ezequiel está nessa mesma forma. Ele fala: não pode. Deus poderia falar para ele: vai, opa, você duvida do meu poder? E se ele olha e fala: pode reviver? Não, a minha fé não alcança.
Então ele está sendo sincero. Ele fala: Deus, eu não sei dizer, eu não quero errar, eu tenho medo de responder, eu não vou me meter nesse tipo de assunto não, porque a situação está feia. O Senhor é o Todo-Poderoso, não duvido, mas esses ossos estão muito feios. Então, entre o Todo-Poderoso e a situação feia, eu tenho umas dúvidas no meu coração. Então vou devolver a pergunta para você. O Senhor sabe, eu não sei. Então estou aqui com o meu coração ensinável, disposto a aprender se pode usar o CVV ou se não pode. Resposta corretíssima. Ele acertou. Ele joga em Deus a resposta e mantém o coração aberto para aprender o que Deus quer ensinar para ele naquela situação. Toda situação difícil, você precisa abrir o seu coração para que Deus possa te ensinar alguma coisa naquela situação que você está vivendo. Existe alguma pedagogia naquilo que Deus quer passar para você, naquele momento, para você crescer. Tem situações da vida que você não tem a resposta. Tem situações da vida que você não sabe o que fazer. Tem situações diversas que você não tem habilidade. E você fala: Deus, eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor vai fazer. Então eu devolvo a pergunta para o Senhor: Tu sabes. E aí versículo 4, Deus vai falar com ele: Disse-me, porém, ele: Profetiza a esses ossos. Diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, debaixo do tema que eu coloquei aqui para nós estudarmos, o caminho da restauração. A primeira coisa que acontece no caminho da restauração: Deus, ele mostra a situação e dá a direção. Isso é uma coisa que Deus sempre vai fazer com você. Preste atenção em situações difíceis da vida. Deus vai mostrar para você a situação e vai te dar a direção. E não adianta correr de não quero nem ver o que está acontecendo comigo. Vai ver. Tem pessoas que têm medo da realidade. Deus quer mostrar a realidade. Você precisa enxergar o que está acontecendo com você. Você não pode escapar das revelações de coisas que você precisa saber daquilo que está acontecendo com você. É possível estar pregando aqui para você hoje à noite e você ter assuntos do seu coração que você não gosta que fala, que você não gosta que toque naquele assunto. É possível você estar me ouvindo aqui e você fala: pastor, tem assuntos que eu não quero que mexa, tem áreas da minha vida que eu não quero que ninguém me toque, tem lugares que eu não quero ir, porque eu não quero enfrentar aquela realidade de novo. E Deus está falando: eu preciso mostrar para você mesmo como está aquela situação, porque mostrando a sua situação, eu vou poder te dar a direção. Então, se você entrou aqui hoje à noite e você tem áreas da tua vida que você não quer lembrar, que você não quer tocar, que você não quer que fale sobre isso, você está dificultando Deus de trabalhar nessas áreas da sua vida. Você precisa deixar Deus tocar nesse assunto. Você precisa deixar as pessoas entrar nessa área da tua vida. Pastor, mas dói. Eu sei que dói, mas é uma dor necessária para trazer um polimento na tua vida, um afinamento, um ajustamento, uma definição, uma cura, um remédio, um antídoto. Você tem que deixar Deus mexer nessa situação. Existem ossos sequíssimos que faz tempo que está dentro de você, e você fechou esse setor da tua vida. Naquele assunto pode falar, naquele pode falar, naquele pode falar, e nesse não pode. Tem que deixar Deus entrar nesse assunto, tem que deixar Deus penetrar nessa área da tua vida, senão você nunca vai ser sarado, senão você nunca vai ser curado. É áreas que dá medo, é áreas que te entristece, são lembranças que dói, machucados que ainda estão abertos, que faz tempo que está em você isso, esse vale que Deus não deixa colocar terra em cima, porque Deus quer mexer alguma coisa nessa situação. Hoje à noite, o caminho da restauração está em Deus mostrar para você mesmo a situação que você está vivendo, para que Ele possa dar uma direção sobre essa situação. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu aprendo sobre o caminho da restauração: Deus, Ele mostra a situação para dar a direção. Talvez você entrou aqui hoje à noite e você está assim. Você não gosta que toque em certos assuntos. Não gosto que mexa nesse assunto. Não quero saber. Tem coisas que a minha esposa fala comigo que eu não gosto que ela fala. Não, você tem que falar, tem que ouvir. Fala: mas eu não quero ouvir. E aí vice-versa, depois eu falo com ela, falo: não toca nesse assunto. Eu falo: mas eu tenho que tocar. Se a gente não colocar à tona a situação, não tem como trazer uma direção.
é só na revelação da situação em que é liberada a direção. Agora eu sei o porquê que Deus fez Ezequiel andar em volta do vale. Ezequiel, anda. Não, já estou vendo aqui, osso lá, osso. Eu quero que você anda. Vai ver de perto a situação. Vai olhar aquele crânio, aquele fêmur, né? Imagina o lugar horripilante, um lugar feio, terrível. Imagine se eu trazer uma caveira aqui para você e você sai correndo e nunca mais volta nesse lugar. Imagine ele naquele cemitério que não tinha terra por cima, com caixões abertos, ou pessoas enroladas, ossos, uma montanha de ossos num vale. E Deus fala, anda! E ele foi andando e vendo, eu aqui um crânio, e talvez um crânio de boca aberta. Isso aqui é mulher, morreu falando. Um boca fechada, esse era mudo, eu sei lá. Tem que jogar uma micagem no meio para quebrar a atenção de vocês. Deus queria mostrar a situação para Ezequiel, para depois dar a direção. Então o caminho da restauração, primeiro, Deus mostra a situação para dar a direção. Então o primeiro tópico está amarrado do versículo 1 ao versículo 6. Do 1 ao 6, Deus mostra a situação e dá a direção. Está vendo os ossos? Pode viver? O Senhor sabe. Então profetiza. Eu vou dar uma direção para você. Libere palavras sobre o osso. Fale com o osso. Conversa com a situação. Fala. Talvez o osso seco seu é a depressão. Conversa com a depressão. Depressão, o negócio é o seguinte: você não vai ficar me pegando, não. Você está me deprimindo demais, depressão. Ou crise de ansiedade, eu estou muito ansioso, meu coração palpita demais quando você tenta me atacar. Quer saber? Ou crise de ansiedade, você não vai me pegar, não. Ou estresse, você está me irritando, já estou irritado, eu estou estressado com você, estresse. Então você vai vazar da minha vida, que você é uma pessoa mansa e tranquila. Você começa a conversar com a situação. A notícia é positiva, deu câncer. O tumorzinho, você vai picar a mula da minha vida, em nome de Jesus Cristo, porque eu não estou gostando muito do que você está fazendo no meu corpo, não. Ou diabetes, mulher do diabo, faz favor, pica a mula. Você já tem marido lá no fogo do inferno, você não vai ficar aí me atazanando, não. Você vai liberando palavras sobre a situação, angústia na tua vida, ou dívida, ou boleto, ou ligações que enchem o saco. Vamos trocar uma ideia aqui. Devo, não nego, pago quando eu puder, mas quero pagar. Vamos tentar fazer alguma coisa, mas essa situação não pode ficar. Deus mostra a situação para dar a direção. Deus queria que ele conversasse com a situação. Então Deus mostra a situação e depois dá a direção. Profetiza. Fala com o problema. Fala com os ossos. Fala. E aí, versos 7 ao 10, ele vai profetizar. Ele vai dizer: então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. Ele diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Do verso 7 ao verso 10 está a segunda resposta do caminho da restauração. Então vamos ser bem didáticos. Do 1 ao 6, primeira resposta: Deus mostra a situação e dá a direção. Do verso 7 ao verso 10, Ezequiel, ele obedece a direção e profetiza na situação. Ele obedece a direção e profetiza sobre a situação. Deus fala: converse com a situação. Deus, eu já estou conversando com o Senhor. Não é para conversar comigo, é para conversar com a situação. O texto não deixa claro, mas eu imagino, por essa base de texto, que Moisés estava clamando a Deus: Deus, o mar aqui fechado, Piairote de um lado, né, os carimbais do deserto do outro, atrás está vindo os egípcios, e agora? O que Deus vai falar para ele? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche.
Você não fala comigo, fala com o povo. O que você tem na mão? Uma pedaço de pau, um cajado. Bate na água. Eu vou rasgar esse mar no meio. E ele parou de conversar com Deus. Ele vai conversar com o cajado, com a água, né? E com as pessoas, vamos marchar. E bate o cajado, aquilo. Ou seja, às vezes você tem que parar de falar com Deus e falar com a situação. Porque Deus está junto com você, tratando a situação. Então ele obedece à direção. E profetiza contra a situação. Você precisa trocar ideia com esses pontos escuros do seu coração que você tem medo de falar. Você vai precisar abrir aquela caixinha de traumas e vai ter que mexer naqueles traumas. Vai ter que tocar naquilo que dói na sua vida. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo com 5 anos de idade. Então vamos tratar isso aí. Ah, você não sabe que eu fui abusado com 10, com 8, com 7, com 5. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo dentro do ventre. Ah, você não sabe. Não sei. Mas você vai precisar colocar isso diante de Deus e profetizar. No Ministério de Cura e Libertação, que nós fizemos aqui no sábado, alguns de vocês estavam, a maioria de vocês. Eu lembro que a última senhorinha que foi falando os tópicos ali, ela falou algo mais ou menos assim, alguém vai lembrar aqui. Senhor Jesus, a gente repetindo, Senhor Jesus, eu retorno agora, no ventre da minha mãe, né? E aquilo me tocou. Eu comecei a ficar emocionado por aquilo. E eu falei, o que aconteceu no ventre da minha mãe? Eu me lembro de uma conversa dela comigo, quando eu era criança. Que aquelas brincadeiras dela, minha mãe, minha madrinha ali, falava, mas o Gu era para ser menina. Porque minha mãe foi tendo filhos, ela queria uma menina para ajudar ela. Minha mãe teve 5 homens. Nasceu uma menina para lavar louça, nada. E todo barbudão na casa. E o desejo da minha mãe era que eu fosse uma menina. Então, com certeza, minha mãe não me amaldiçoou em nada. Mas talvez o desejo dela movimentou alguma coisa geneticamente, ou psicologicamente, ou espiritualmente contra mim. Que talvez criou uma anomalia, ou uma sensação de rejeição. Eu não sei explicar, alguma coisa desse tipo que eu não sei. E eu joguei isso diante de Deus. Deus, eu volto agora no ventre da minha mãe. E se porventura o desejo da minha mãe era que eu fosse uma menina, ou um todes da vida, eu rejeito agora no nome de Jesus. Eu quebro isso, eu sou aquilo que o Senhor me fez. Eu sou aquilo que o Senhor colocou em mim. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Senhor Deus, eu libero, eu perdoo a minha mãe mais uma vez. Ainda que foi intencional, eu sei que não foi por mal, ela imaginou, pensou, ela com meu pai, mas eu libero, eu perdoo ela, eu abençoo ela, e ali eu senti uma sensação tranquila e de paz entrando no meu coração. É um assunto que eu tive que tocar. Irmão, eu não lembro de nada de 3 anos para trás. Você lembra? Você lembra quando o médico deu um tapinha em você e você chorou? Ainda bem que você não lembra, senão você ia ficar bravo e querer pegar o médico, processar o médico, né? Hoje está todo mundo processando todo mundo. Processar o médico, me deu um tapa para chorar, para dilatar o pulmão, para ver se eu estava vivo. Onde se pode fazer uma coisa dessa? Né? Hoje está todo mundo processando por tudo, por nada. Então, precisamos conversar com a situação. Ezequiel obedeceu a Deus. Obedeceu, a direção profetiza. Ele obedeceu a direção e liberou palavras sobre a situação. Ossos secos, faça-me o favor de ouvir a palavra de Deus. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele nem terminou de profetizar, a boca dele estava liberando a profecia, os ossos já começaram a vibrar naquele vale ansiosamente, e a Bíblia diz que cada osso procurou o seu osso. Não tem nenhum esqueleto troncho assim, não. Cada osso foi procurando o seu osso. E um osso pedindo licença para o outro, dá licença que eu sou daquele crânio. Ou crânio, sai daqui que eu faço parte daquela costela. Ou costela, vem para cá que você faz parte. Lembra quando a gente caminhava junto quando você estava vivo? Então vem para aqui. E foi grudando, e foi juntando. O osso foi conversando com cada osso. E aquilo foi se moldando, dando forma, dando geometria de novo, dando um desenho de novo, dando um formato de novo. Quando Deus mostra a situação para você e dá a direção, se você obedecer a direção e profetizar sobre a situação vai começar a se mexer, a situação vai começar a vibrar, a situação vai começar a se agitar e a situação vai ter que se organizar. Deus quer organizar seu coração hoje. Deus quer organizar sua alma hoje. Deus quer organizar seu espírito, alma e corpo. Ore.
para que você possa ter uma vida organizada. Eu estava com uma dor no joelho aqui, eu não conseguia dormir. Até passei no ortopedista esse dia atrás. Menisco, alguma coisa assim. E passa gelol e não passa, né? Eu até gritei na propaganda, passa gelol que passa. Não passa nada, não passou nada. Passei gelol, mas não passou. E amarrei o negócio, e dormi assim. E peguei uma almofada da Bia, falei, dessa almofada aqui. E coloquei dormindo com a almofada, tentando achar, e nada. E à noite acho que abaixava o cortisol, a dor atacava um pouco mais. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, Deus, eu não quero ser um velho mancando, não. Não, eu não aceito. Eu sou novo, meu espírito tem vida, eu gosto, sou agitado. Não. Imagina o pastor Jeff. Paz, irmãos. Não, deixa isso por depois dos 80, 90. Estou fora. Eu não quero mancar, não. Eu falei, Deus, eu faço academia, eu fiz esporte, sempre tive um corpo ativo, né? Estou aí. E eu fiz aniversário, dia 6, vocês participaram, né? E eu cheguei em casa, eu falei, Deus, eu quero 2 presentes do Senhor, se é que eu tenho direito de te pedir. Um é tal coisa. E o outro é que o Senhor cure meu joelho. Eu quero o meu joelho curado. E eu quero que o Senhor me ajude numa questão de um carro meu. 2 orações. 2 dias depois, o meu joelho parou de doer. Não está doendo mais nada, irmãos, né? Claro, você não vai ficar abusando também, né? Na academia diminui peso, organizei o corpo e tal, reguei alguma coisa e passei pelo ortopedista. Vou fazer a ressonância magnética. Quero saber como é que está isso aqui, né? Mas eu quero uma fala médica mostrando a cobra e a cobra morta e o pedaço de pau ainda. Acabou. Mas eu creio, já estou curado, mas eu quero uma confirmação. Eu quero, Deus, mostra a cicatriz. E eu estou indo atrás. E eu vi que Deus ouviu. Então eu tive que conversar com a situação. Falei, joelho, vamos parar de doer? Deus, o meu joelho, o meu presente é, né? Precisa me dar presente, camisa. Não, deixa que os irmãos dão a camisa, o que puder, aos piques da vida. O Senhor vai me dar a cura do joelho. E o meu joelho não está doendo mais. Quem vem orar de segunda-feira aqui comigo de vez em quando sabe que eu sempre oro pela minha saúde. Deus abençoe meu coração, meu pulmão, meu rim, meu fígado, meu baço, meu pâncreas, meu intestino, meu estômago, meu esôfago. Senhor, não me dá, abençoa minha coluna, abençoa, Deus, minhas veias urinárias, minhas veias respiratórias, abençoa minhas carótidas, né? Tudo que eu sei o nome eu vou falando, né? Os órgãos que eu não sei o nome, a tripa, abençoa a pele, a carne, né? E repreende a gordura e queima toda a gordurinha, me faz emagrecer no nome de Jesus, meu Deus, né? E aí vem aquela vozinha, manjaram. Não, ainda não, manjaram não. Deus, queima. E aí vem a outra vozinha, para de comer doce. Não é não. Então, tem que conversar. Obedece a direção e profetiza na situação. Experimenta. Miguel está em casa lá doentinho, não veio hoje. O olho, sei lá, conjuntivite. E aí, tá com a garganta inflamada, deu antibiótico e nada. Ontem à noite, falei, dá esse moleque aí. Peguei óleo de unção, ele chorando. O Miguel não chora. O Miguel até doente, ele é hiperativo, né? A doença tem trabalho com o Miguel. Mas dessa vez pegou-se meio forte. Eu falei, dá esse menino aqui. Será que você comeu alguma coisa macumbada? Sei lá, ou está vestindo alguma roupa aí? Eu até falei para ela, fica esperto com alguma roupa que ele ganhou. Sei lá, às vezes está consagrado, alguma coisa assim. Então vamos aí dar um olhar no mundo espiritual para ver se tem alguma coisa que é ponto de contato do inimigo. E eu peguei um gelo com óleo, profetizei em nome de Jesus. Sai obra maligna, demoníaca, olho gordo, leva inveja, mal olhado, oração contrária. Todo prato oferecido à cruzilhada, toda obra demoníaca, sai do meu filho agora. É meu filho, Satanás. Eu repreendo você de tocar no meu filho. Em nome, sai doença, sai enfermidade, sai em nome de Jesus. Ungi ele, afundei ele ali. Eu, quando estou animado para orar, afundo a criança ali, né? Receba e solta, ele pula um pouquinho, receba. E eu abençoo mesmo, né? E aí, taca ali remédio e está lá, né? Vai me orar. Pegou um atestadão de 7 dias, ele está vibrando, porque ele não gosta da escola. Orem por mim, irmãos. Eu não gosto de escola. Eu também não gosto, mas você tem que ir, né? E aí tem que. Ele gosta de figurinha. Agora da figurinha da Copa, é o que ele gosta, né? Que é baratinho, 7 contos o pacotinho. E agora estamos numa fase que só vem repetida, não vem mais nada diferente. Então,
Então note que tem que conversar com a situação. Você tem assuntos que você não quer tocar, tem que tocar. Você tem que preparar um assunto e falar: querida, vamos conversar. Ô maridão, vamos tocar nesse assunto. Ô terapeuta, ô coach, ô psicólogo, ô psiquiatra, eu tenho um assunto para falar. Ô pastorzão, tenho um assunto para falar. Ô amigo, ô colega, ô queridão, ô obreiro, vamos tocar nesse assunto. Não dá para deixar sem conversar isso. Então, vamos falar para o assunto, vamos tratar essa situação. Vamos, não pode ficar correndo. Você corre por um tempo, mas chega um momento que tem que resolver. Tem que resolver. Porque senão esse vale vai ficar aberto em você toda a vida. Toda a vida. Então, obedeça a direção e profetiza na situação. E ele fez. Profetizou. Olhei, versículo 8, e eis que havia tendões sobre ele. Os ossos começaram a procurar o seu osso. Daqui a pouco, depois que os ossos juntaram, começou a criar tendões, carne, pele. Pronto, o corpo está formado. E Deus fala de novo: profetiza ao filho do homem. Profetiza. Note que a narrativa bíblica está falando duas vezes. Ou seja, no versículo 9: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. Tem um ó aí, não tem? Profetiza, profetiza, ó. Esse ó indica que Deus está com entusiasmo na profecia, que Deus está gostando do que está sendo falado. É como se Deus falasse: eu estou gostando de ver você conversar com o seu problema. Eu estou gostando de ver você conversar com a sua situação. Eu estou gostando de ver, eu estou animado também. Profetiza, profetiza, Deus está entusiasmado, porque você está encarando a situação de frente. Você está entrando no seu cemitério, você está mexendo com os seus ossos, você está vasculhando os seus sentimentos e pedindo para Deus mudar essa situação. Deus gosta quando você fala as tuas dores para Ele. Fale para Ele. Obedece a direção e profetiza na situação. E a segunda profecia é: vem Espírito. Espírito com letra minúscula. Não é o Espírito Santo, é o Espírito da pessoa, é o ser humano. É a divisão tricotômica voltando de novo. E aí o Espírito entra, nasce a alma de novo. O Espírito já estava com a alma. E aí fica corpo, alma e Espírito. E diz a Bíblia que se colocaram em pé um grande exército. Aquilo que era o problema se torna a parte mais forte da sua vida. Exército indica força. Sabe a coisa que eu tinha mais vergonha quando era criança? Era de conversar com os outros. Hoje eu falo com vocês aqui, não interessa a classe social. Eu peito a pessoa de frente e falo com ela. A um médico, eu falo com o médico. Um advogado, eu falo com o advogado. Ministrei semana passada lá em Americana. Um grupo de influencers lá com 1,5 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. E isso, dona de loja, tal. E me colocaram no meio e eu pá, e pumba. Deus arrumou isso em mim, a parte que era fraca. Eu, igual Moisés, eu não sei falar, sou pesado de língua, né? Eu não passei uma criança. E era aquilo que Deus queimou com a tenaz, com o fogo e potencializou. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na área que eu sou fraco, Deus me fez forte. Tem áreas fracas da sua vida que você não quer mexer. E Deus está falando: eu quero dessa área fraca levantar um exército. Eu quero fazer essa área fraca ser forte. Eu quero que a sua fraqueza vire a força da revelação minha na tua vida. Porque quando as pessoas olham a sua fraqueza, elas rotulam você com aquela fraqueza. Mas quando Deus arruma aquela situação, as pessoas não era aquele que era fraco naquela área. Agora ele é um exemplo naquela área que ele era fraco. Lembra de Zaqueu? Qual era a fraqueza dele? O dinheiro. Zaqueu era mal visto em Jericó, cercado por soldados romanos que o protegiam.
Quando as pessoas começam a criticar Jesus porque está com ele, ele fala: eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus protege aquele homem na argumentação diante de todo mundo. Vai dormir na casa dele, janta na casa dele, desfruta da riqueza daquele homem, e o coração daquele homem abre, e ele também é filho de Abraão. A partir daquele dia, Zaqueu arrumou a sua imagem na cidade de Jericó. A Bíblia não diz, mas vai conversar com a turma de Jericó alguns meses depois que Jesus encontrou Zaqueu. Que Zaqueu, aquele safado, aquele pilantra, aquele safado, aquele cobrou IPTU acima do preço, e aquele lá foi com o soldado em casa, queria levar meus filhos como escravo, levou minha vaca embora, levou meu boi embora, levou meu cavalo. Vê se pode uma coisa dessa. Mas é safado. Daqui a pouco, depois de uns meses, depois que ele se arruma com o Senhor, nem Zaqueu safado, fala: olha a boca, hein? Ele me devia 100 conto, me devolveu 400, me devia 1.000, devolveu 4. Fica quieto, hein? Não mexe com o Zaqueu não, Zaqueu é amigo meu. Zaqueu é gente boa. Zaqueu era daquele jeito, não é mais. Zaqueu mudou. Zaqueu até falou: os soldados, pode ficar à vontade, eu vou passar. Tem certeza, Zaqueu? Tem. Jericó é amigo meu. Jericó, depois que Deus mudou meu coração, Jericó pensa coisas diferentes de mim, porque aquilo que era fraqueza em mim, Deus fez forte. E agora eu me tornei exemplo naquilo que eu era um péssimo exemplo. Quando você obedece a direção e conversa com a situação, profetiza na situação, aquele vale se torna um lugar de força, um lugar de exército. Qual é a sua fraqueza? Dinheiro fácil? Mulher? Pornografia? Compulsão, masturbação, malandragem, boca suja, mentiroso. Você vai conversar com essa situação junto com Deus, e Deus vai arrumar isso. Nunca me esqueço de um testemunho de um dos pastores dessa cidade, que não mora mais aqui. O cara 20 anos tentando se libertar do cigarro e não conseguia. O pastor Otávio contou esse testemunho, quase todos vocês conhecem. Ele falou que o cara chegou para ele, uma ovelha dele, e falou: pastor, faz 15 ou 20 anos que eu não consigo parar de fumar. E ele teve a coragem de abrir aquilo para o pastor. E o pastor falou: não sei o que eu faço, já fiz campanha de 21 dias, 7 dias, 40 dias, fiz campanha a vida inteira e nada. E o pastor deu uma direção para ele e falou: faz o seguinte, quando você for acender o cigarro, pede para o Espírito Santo ficar junto com você. Ele: não, falei: pede. E ele orou. Quando ele foi acender o cigarro, o Espírito Santo, participa comigo. Não conseguiu colocar o cigarro na boca, soltou o cigarro. Daquele dia em diante, nunca mais ele fumou na vida dele. Já pensou? Porque ele conversou com o problema, ele expôs para Deus a situação. Então obedeça a direção e profetize na situação. Agora, para finalizar, versículo 11 em diante. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Deixa eu parar aqui. E estamos de todo exterminado. Então esses ossos não era realmente osso no sentido físico, não. Era a realidade de um povo abatido. É isso que está dizendo a narrativa do texto. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Israel, ou seja, o povo judeu, as 2 tribos do sul, quando foi levada cativa, eles falaram: nossos ossos secaram. Ou seja, osteoporose. É tanta tristeza que atingiu até o osso. E a nossa esperança nós não temos mais. Então, aquele vale de ossos secos é uma analogia, uma tipificação de um povo que ainda existia, mas existia sem ter esperança. Será que é você? Eu sei que você existe, porque eu estou te vendo. A pergunta é: tem esperança ainda aí? A vida ainda aí? Ou você só vai
descapotadamente, vivendo seus dias do jeito que pode, do jeito que dá, do jeito que a vida apresenta. E você fica fugindo das situações, fugindo da realidade. E Deus está falando, esses ossos que eu mostrei para você, é o meu povo. O meu povo não tem esperança. O meu povo diz que os ossos deles se secaram. Gente de Deus está dizendo que os ossos secaram. Gente de Deus está vivendo sem esperança. Gente de Deus está sendo tomado pela depressão, pelas crises de ansiedade, pelos estresses da vida. Gente de Deus não tem mais expectativa da glória celestial. Gente de Deus está vivendo dias de derrota. Gente de Deus. E aí o Senhor diz para eles, portanto, profetiza, versículo 12, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e vocês, ou seja, versão minha, e vocês vão ficar sabendo que eu sou Deus na vida de vocês, quando eu abrir a sepultura e devolver a terra de vocês de novo, e vocês saírem dela. Eu vou colocar em vocês o meu Espírito, agora sim Espírito Santo com letra maiúscula, e vivereis. Eu vou pôr, Deus dentro de vocês, porque o Espírito Santo é Deus. Eu vou me colocar dentro de vocês, e vocês vão viver. Eu serei Emanuel na vida de vocês. Eu serei um Deus que morarei dentro de vocês, e vocês vão voltar a viver de novo. E vos estabelecerei a vossa própria terra, diz, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e eu fiz. Eu falei e eu fiz. Eu não só falo, eu falo e faço. Deus fala e Ele faz. Ele fala e Ele faz. E a terceira lição do texto é que Deus aplica essa situação a Israel e glorifica o nome dele. Mas como a Bíblia é um livro de aplicação pessoal, Ele aplica essa situação à minha vida, à igreja dele, e Ele glorifica o nome dele. Versículo 12, Ele faz sair da sepultura. Versículo 12 ainda, Ele devolve a terra. E versículo 13, Ele glorifica o nome dele. Ele abre a sepultura, devolve a terra e glorifica. Sabe o que é isso? Ele te dá vida, devolve a prosperidade e o nome dele é glorificado. Se você tiver vida e tiver prosperidade, o nome dele é glorificado. Deus tem interesse em te dar vida. Deus tem interesse em prosperar a tua vida. Isso sim é teologia de prosperidade. Não é os contornos de alguns argumentos estranhos que são ministrados hoje por aí, em todo lugar. Não querendo dizer que nós somos os melhores, nós não somos nada. Mas a Bíblia está dizendo, Deus dizendo, eu abro a sepultura, ou seja, dou vida. Eu devolvo a terra, porque a terra é o objeto da prosperidade, onde eles iriam plantar e colher. E o meu nome será glorificado na vida de vocês. Então o que eu quero dizer hoje à noite, para sintetizar e fechar essa ministração, qual é o caminho da restauração? Primeiro, Deus ele tem que mostrar a situação e te dar uma direção, não tem para onde correr. Segunda coisa, você vai obedecer a direção e vai profetizar na situação. E terceiro, essa situação está relacionada a você, e Deus quer glorificar o nome dele. Ele vai abrir a sua sepultura, tirar você do ambiente de morte, devolver a terra que te trará prosperidade, porque terra também indica alegria. Como é gostoso a gente se dar bem, né? Como é gostoso colher do suor do rosto. Como é gostoso trabalhar e receber o seu salário. Como é gostoso você ser uma pessoa produtiva. Eu não sei porque que os preguiçosos não entendem isso, né? É uma coisa mais gostosa que tem, é se acordar cedo, trabalhar, você chegar em casa à tarde moído, vai falar, estou moído, mas como o dia foi produtivo. Isso mexe com a dopamina do corpo, traz alegria, entusiasmo, porque você rendeu, você produziu, você avançou.
Às vezes eu vou em casa, vou na minha casa, na minha construção, lá com algumas pessoas, vamos lá jogar areia para cima, jogar. E chega em casa moído, assim, ó. Assim, e aí, nossa, rebocamos mais uma parede, jogamos o tijolo de baixo lá para cima, a terra estava embaixo, levamos para cima, conseguimos montar o andaime. O prazer de ver as coisas avançando. Fechando essa pregação agora. Então, 3 coisas que Deus quer fazer: me tirar da sepultura, devolver minha prosperidade e glorificar o nome dele. Esse é o interesse que Deus tem com você. Se você não deixar Deus mexer nas dores da sua vida, a sepultura não se abre, a terra que te prospera não volta, e Deus não glorifica o nome dele. Você precisa ser um cristão de coração aberto, precisa deixar Deus mexer nas suas dores, precisa deixar Deus mexer em coisas da sua vida. Tem pessoas que vão embora de uma igreja porque a gente erra, desliza com ela, mas tem pessoas que vão embora de uma igreja porque a luz de um lugar como esse ilumina as trevas que estão no coração dela, e isso a irrita, e ela ama mais as trevas do que a luz, então ela fica nas trevas. Tem pessoas que se afastaram de você, sabe por quê? Porque você toca em verdades da vida dela que ela não quer ouvir. Sabe por que talvez você se afastou de algumas pessoas? Porque tem pessoas que tocam em verdades da sua vida e você não aceita. Vai continuar sendo mimado, vai continuar sendo infantil, vai continuar sendo pequeno, vai continuar vivendo um ambiente de morte, vai continuar tendo pensamentos de suicídio, vai continuar tendo pensamentos de tristeza, vai continuar sendo tocados pelas depressões e opressões da vida. Ou seja, não vai deixar Deus tratar você, e Deus com vontade de fazer, e você se fechando, se fechando, se fechando. E a pergunta que talvez Deus está ecoando no meu coração aqui agora é: até quando? Talvez Deus está dizendo: não depende mais de mim aqui do céu, porque eu quero, depende de você aí embaixo, deixar eu fazer. É isso. Se coloca em pé, vamos lá. Quando você orar, dizendo: Deus, o que está acontecendo comigo? Deus vai dizer assim: eu vou mostrar. Se prepare. Deus, eu estou assim. Está, mas calma, eu vou dar uma direção para essa situação. Pronto, Deus, e agora? Agora você vai obedecer essa direção. Isaac, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que houve um período de seca, de fome, muito forte, como nos diz Abraão. O patrimônio financeiro de Isaac estava minimizando. Isaac decide ir para o Egito, e Deus fala: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. E ele vai então para as terras dos filisteus, e lá Deus diz para ele: planta na terra. Não tinha ninguém plantando, a semente estava segura, e Deus fala: planta. E ele plantou, e diz a Bíblia que no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. No momento de crise, Deus mostrou a situação e deu a direção. E a ascensão financeira de Isaac explodiu em um ano. Em um ano, esse homem ficou riquíssimo, mais poderoso do que o rei dos filisteus. Quando eu olho para a situação, encaro ela de frente, ainda que doa, e ouço a direção de Deus e obedeço, a situação muda, e a minha vida começa a melhorar. A sua vida vai começar a melhorar a partir de hoje. Vai começar a melhorar. Vamos orar? Eu acho que milagre no altar, né? Mas bem baixinho, vai manter no fundo. Vamos falar com Deus agora. Fale com Ele. Eu acho que é um belo momento para você falar das suas dores. Se tiver alguém do seu lado que você não quer que ouça, fala mais baixinho. Fala: Deus, aquele pecado meu, eu gostaria que o Senhor tratasse.
Deus, às vezes eu sou meio mentiroso, gostaria que o Senhor tratasse esse espírito de mentira em mim. Deus, às vezes eu sou meio boca suja, às vezes o meu olho é meio malicioso, dá para o Senhor tratar o meu olho que é malicioso? Senhor, às vezes eu toco em coisas que não devo tocar, o Senhor pode tratar com a minha mão? Senhor, às vezes a minha mente pensa coisas que não deveria pensar, o Senhor pode tratar a minha mente? Senhor, há tantos anos atrás, eu não lembro quando, aconteceu aquilo comigo, o Senhor pode voltar comigo naquela cena para tratar aquela situação? Aquele abuso sexual, aquele abandono do pai e da mãe, aquela forma que eu fui criado, aquela surra que eu tomei, ou aquele ato errado que eu fiz que eu não me perdoo até hoje daquilo. Senhor Deus, eu quero falar sobre aquela situação, e eu quero uma direção para tratar essa situação, porque eu quero que a minha sepultura se abra, eu quero sair dela. Senhor, eu quero que a terra seja devolvida, eu quero prosperar de novo. Pai, eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. Senhor, por favor, me leva naquela situação, me leva naquela cena. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ser estranho, eu não queria pensar mais naquilo, mas Pai, eu tenho que tratar aquilo. Eu tenho. Me ajude, Senhor. Me ajude, que aquilo que me limita, tem algumas coisas que eu tenho medo, o Senhor precisa tirar esses medos de mim. Eu quero ser um filho de coragem. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de perder a família, eu tenho medo de as coisas não dar certo. Mas tantos medos estão no meu coração. Eu quero conversar com o Senhor sobre os meus medos. Tem às vezes que eu tenho depressão, às vezes eu tenho crise de ansiedade, às vezes o meu coração é tomado por uma angústia, eu não sei o que está acontecendo. Dá pra gente conversar sobre essa situação, Deus. Sara o meu coração.